Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E nós vamos dar continuidade à nossa segunda lição da nossa nova revista. Para quem não conhece, é a Cruz de Cristo, tá? Então, estamos com uma revista nova. Nós já tivemos a primeira aula e agora vamos para a segunda aula, que é o título é a centralidade da cruz de Cristo. Mas antes de darmos início, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te agradecemos, Pai, por mais esse dia. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, teu amor, teu perdão. Pedimos perdão pelos nossos pecados, nossas faltas, tudo aquilo que fazemos que não te agrada. Seja conosco nesse momento, venha nos dar compreensão da tua palavra, venha nos ensinar a cada dia, para que sejamos edificados pela tua palavra. E assim crescemos espiritualmente, Senhor, fortalecendo-nos na fé, na esperança, no amor. Abençoe cada um que vai assistir através das redes sociais, que o Senhor possa estar abençoando a cada vida, cada lar, cada família. Livra-nos de todo o mal e abençoa-nos. É que eu te peço, já te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar início. Bom, nós temos como texto básico Gálatas 6,14. Eu gostaria de ler com os irmãos. Vamos lá. Gálatas capítulo 6, versículo 14. O que diz? Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Bom, isso são palavras do apóstolo Paulo, que é a carta aos Gálatas, né? Então, nós lemos aí o texto básico da nossa lição. Temos o texto devocional, que é Colossenses 1, capítulo 1, do 13 ao 26. Então, vamos lá para Colossenses, capítulo 1, desculpe, versículo 13 ao 23. Então, o que diz? Isso mesmo, vamos lá, vamos ler. 13. O que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Aí antes do versículo 15 fala sobre a supremacia de Cristo. É o título que está em cima, antes do versículo 15. E vamos lá, versículo 15. Ele é a imagem de Deus invisível e o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja denominações, seja principados, seja protestadas, tudo foi criado por meio dele e para ele. E ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo, a igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que tudo tenha preeminência. Pois foi o agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo, mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como que estão nos céus. E vós também, que noutro tempo eras estranho, inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis. Se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Então, essa é a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Colossenses. E temos aqui o versículo-chave, que é o que nós já lemos em Gálatas 6,14.
E tem o alvo da lição. Qual é o alvo da lição? Ao estudar esta lição, você terá condições de reconhecer a cruz como ponto central da vida cristã. Aí tem, o aluno será capaz de identificar a cruz no Antigo Testamento, apreciar e providenciar Deus em relação à salvação do ser humano desde o Antigo Testamento, buscar conhecer sua vontade e obedecer a Ele em resposta ao cuidado de Deus. Então isso aí é a nossa introdução praticamente da revista. E damos continuidade a essa introdução. No dia 11 de setembro de 2001, conforme o autor fala aqui, 2 aviões foram lançados contra 2 torres gêmeas em Nova York. Quem que não se lembra disso? Lá em 2001. Embora nós já estamos em 2025, mas ainda não completou praticamente os 24 anos, né? Vai completar agora, dia 11 de setembro desse ano, de 2025. Então, em Nova York, os terroristas chamaram a atenção do mundo para presenciar minutos depois uma das maiores tragédias da história. De olho no mundo, se voltaram para essa tragédia e suas consequências, mas, na verdade, deveria estar voltado para a cruz de Cristo, a maior marca de nossa fé. Então, diz que o primeiro, em algarismo romano, diz assim, o título, o sinal é o símbolo da cruz. Diversas religiões e teologias possuem um símbolo que as identifica. Por exemplo, o islamismo usa uma meia-lua. O judaísmo moderno, a estrela de Davi. O marxismo, o martelo e a foice. O cristianismo também adotou um símbolo para identificá-lo, que é a cruz. A história da igreja informa que houve algumas tentativas antes de os cristãos elegerem a cruz como sua referência. Uma bem conhecida é a figura de um peixe, por esconder nesta marca as iniciais, em grego, o nome de Jesus Cristo. Nos primeiros anos da história da igreja, a cruz era alvo extremamente repugnante, por ser o instrumento utilizado pelos romanos para executar escravos e estrangeiros. Já os judeus julgavam estar sob a maldição de Deus todos que fossem pendurados em madeiro, conforme Deuteronômio 21, 23. Paulo observou como o incrédulo no seu tempo abominava a mensagem da cruz. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Houve aqui que testemunhou um homem com a cabeça de burro, crucificado, a fim de reticularizar a fé dos evangelhos. Entretanto, mesmo com o risco das afrontas, o que os cristãos sofriam pelo símbolo da cruz, a figura foi adodada por esse ser o centro da mensagem por ele anunciada. Durante um grande período, os cristãos também faziam o sinal da cruz com a mão, para identificar lembrança de um ou outro constantemente da sua fé. Hoje a igreja evangélica deixou de praticar esse ritual, em razão de muitos hereges usarem essas práticas como superstição. Bom, nós evangélicos não fazemos mais o sinal da cruz, mas é bem verdade que os católicos ainda fazem isso, principalmente quando passam em frente a uma igreja católica ou na igreja. Mas isso era um ritual que, no princípio, até os cristãos faziam, né? Vamos dizer, os evangélicos. Mas hoje a gente não usa mais essa prática, porque é uma superstição. Porque, na verdade, a nossa salvação, a nossa libertação, a nossa crença não precisa de fazer o sinal da cruz. Nós temos a cruz como uma vitória para nós. Embora Jesus morreu ali, mas também ressuscitou. E assim, se ele não morresse na cruz, nós não poderíamos ter os nossos pecados perdoados. E aí foi através da cruz que nos deu a libertação e a salvação. Bom, a primeira aplicação que o autor coloca na revista é visto que o justo viverá pela fé. A melhor maneira que temos para conservar o símbolo que nos identifica é uma lembrança permanente do sofrimento do Senhor na cruz.
e da vida que demos a partir dela. Tá, porque nós tivemos uma nova vida. Porque a partir que Jesus morreu na cruz, mas ressuscitou no terceiro dia, nós tivemos uma nova vida, uma nova esperança, porque ele pagou um alto preço pelos nossos pecados. Vamos lá, o que Jesus falou para Maria em Canaã, que te mostra a consciência de sua missão. E pergunta, que demonstra a consciência da sua missão. Em João 2,4, Jesus se refere à sua hora, sua morte. Como Lucas fala da consciência de Jesus sobre a sua missão, lá em Lucas 22, versículo 37. Pois, entre aspas, pois vos digo que importa que se cumpra a mim o que está escrito, fecha aspas. O que Jesus falou acerca do seu próprio sofrimento? Está lá em Marcos 9, versículo 31. Abre aspas, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, fecha aspas. Já no número 2 de Algarismo Romano, temos o título As Perspectivas de Jesus. Quando Jesus, ao iniciar seu ministério em Canaã da Galileia, afirmou a Maria que ainda não era chegada a sua hora. Está lá em João 2, versículo 4. Deixou claro que sempre teve consciência da natureza de sua morte. Lucas descreve a clareza que Jesus tinha a respeito do que a Escritura expunha a seu respeito, conforme Lucas 24, versículo 27. Jesus reconhecia que nele se cumpriria a palavra de Isaías, que ele seria contado como um malfeitor, conforme Lucas 22, versículo 37. Para que todo o que nele cresce tivesse a vida eterna, conforme João 3, versículo 14 e 15. Sabia que os religiosos buscavam a sua morte, assim como tinham buscado a dos profetas, conforme Lucas 4, versículo 28 e 29. Diversas vezes, durante seu ministério, Jesus fez a menção ao sofrimento, o seu sofrimento, conforme Marcos 9, 31, conforme Marcos 8, 21 e 32, conforme Lucas 18, versículo 31 e 32, expressando que faria o ato redentor em obediência ao Pai, conforme João 6, versículo 38, mas também sua própria vontade, conforme João 10, versículo 17 e 18. Fazendo uma leitura cuidadosa dos Evangelhos, veremos a clareza de Jesus que tinha na sua missão. Bom, temos a segunda aplicação do autor na revista, que fala: busco a saber a vontade de Deus e obedecer-lhe, assim como Jesus fez. É o que nós devemos todos fazer. Buscar saber a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e obedecer-lhe, assim como Jesus o fez, obediência ao Pai. E nós teremos que obedecer a palavra de Deus e as palavras de Jesus também, que nos orientou, principalmente ali no monte, que ele deu várias palavras para que nós pudéssemos sermos abençoados e fazermos a vontade de Deus Pai. Como Paulo expressa a importância da cruz? Está lá em 1 Coríntios 15, 3, falando da ressurreição de Jesus. Como Pedro relaciona o sofrimento da presente com a cruz do Senhor? Está em 1 Pedro 4, 13, falando da alegria que os cristãos terão na glória. Porque o entendimento tal entre os apóstolos acerca da cruz, que esta mensagem se sobrepõe à da ressurreição. Aí tem, a ressurreição só existiu por causa do sacrifício da cruz, senão não haveria ressurreição. Número 3 em Algarismo Romano, a ênfase dos apóstolos. Nada nas mensagens pregadas e nos escritos dos apóstolos é tão enfatizado como o sacrifício do Senhor na cruz. Para eles, como podemos ver em 1 Coríntios 15, 3, na cruz se cumpre os propósitos divinos. Entendiam que os sofrimentos presentes eram uma maneira de compartilhar o cálice do Senhor. Está lá em 1 Pedro 4, 12. Porque a cruz estava à sua glória, conforme Gálatas, melhor dizendo, 6, versículo 14.
Em confronto com a vergonha de conservar do incrédulo, 1 Coríntios 1, versículo 18. Em sua doutrina, viam claramente que a maldição de Deus estava plenamente satisfeita no Calvário, conforme Gálatas 3, versículo 13. Até mesmo o apóstolo João, em sua majestosa visão do Apocalipse, identificou o glorioso Senhor como aquele que foi morto, conforme Apocalipse 1, versículo 18. Mais adiante reconheceu o Cordeiro que foi morto, o qual possui autoridade para abrir o selo. Está lá em Apocalipse 5, versículo 5. Assim, nem mesmo a ressurreição, que foi algo tão motivador, predominou na mensagem apostólica. Os apóstolos entenderam que a vitória sobre a morte só ocorreu por causa do sacrifício de Jesus na cruz. Bom, temos a terceira aplicação do escritor. O estudo nos ensina dos apóstolos, vendo na cruz o ponto central para a minha vida e vendo as bênçãos que ele me oferece, certo? Ele está perguntando. O estudo no ensino dos apóstolos, vendo na cruz que o ponto central para a minha vida e vendo as bênçãos que ele me oferece. Então, hoje a gente tem que a mensagem da cruz hoje é pacífica ou enfrenta oposição. Há pessoas que ainda hoje, em pleno século XXI, morrem por causa da mensagem da cruz. Como as pessoas costumam lutar contra a fé? Procurando desmerecer os gestos de Jesus, não colocando nele sua fé, explicando os fatos através da ciência. Quer dizer, muitos usam a ciência e desvirtuam da palavra de Deus. Não concordam com a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus é verdadeira. É a nossa... É regra de prática e fé, né? Que é a Bíblia. Agora, no item 4, né, de Algarismo Romano, tem o título: A persistência da igreja apesar da oposição. A verdadeira igreja tem perseverado. No decorrer dos anos, a sua história, a fidelidade genuína da fé, mesmo em momentos tanto do passado como o presente, em que eu preciso comprová-la com a oferta da própria vida. Logo após a ressurreição de Cristo, havia como registro os evangelhos. Aqueles que buscaram corromper a realidade da vitória do Senhor sobre a morte, e a partir dali, tem sido uma luta permanente de muitos contra a fé. Isso é verdade. Muitos ainda não aceitaram, né, o sacrifício de Jesus na cruz e não reconhecem. Porque se reconhecesse, aceitaria Jesus como Senhor e Salvador, né? Porque aquele sacrifício dele na cruz foi para nos salvar. E aí o que aconteceria? Eles estariam salvos, né? E libertos. Bom, temos aqui a conclusão. Mas antes de chegar à conclusão, tem o autor, ele faz a quarta aplicação. Ele diz: a vida exige que o homem defina prioridade. Qual a posição que a cruz ocupa na minha vida? Isso é para cada um pensar. Qual a posição que a cruz ocupa na minha vida? Entendeu? Quer dizer, então a gente tem que reconhecer que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos libertar dos pecados. Então o que acontece? Esse tem que ser o primeiro lugar na nossa vida. É Cristo. Cristo tem que ser. Porque a própria palavra de Deus diz: buscai o reino dos céus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, a gente tem que procurar primeiro o reino dos céus. Então, vamos agora para a conclusão. Hoje, um dos desafios ao crente está em preservar a fé cristã diante de um mundo pós-moderno que se manifesta com a penetração de uma falsa mensagem cristã. Esta leva seus adeptos a acreditar na prosperidade, quando afirma que a cura de um dente cariado deve ter evidenciada não só com a cura da dor, mas com a presença do ouro, que o pecado nem sempre é a culpa do desejo do homem caído, mas de uma entidade maligna, que deve ser rejeitada para alcançar o conforto. Enfim, verifica-se que diversas tendências
que se apresenta como cristão, o esfriamento da fé, priorizando o conforto e o prazer. Através da história da Igreja, verificamos que a verdadeira mensagem da cruz é demonstrada somente por aqueles que têm sua fé fundamentada na Bíblia. Claro, se a pessoa não acredita na Bíblia, não tem como regra de fé e prática, não vai aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Porque a Bíblia fala desse sacrifício de Jesus desde lá do Gênesis. Quer ver um exemplo? Lá em Gênesis, quando fala que Deus matou um cordeiro para que cobrisse Adão e Eva da sua nudez, ali porque eles pecaram, eles comeram o fruto proibido. E através desse sacrifício, entendeu? Foi que a morte de um cordeiro, naquela época, que foi ali, usou como vestimenta, quer dizer, para cobrir eles do pecado, para que eles fossem cobertos, porque eles sentiram vergonha ao descobrir que eles tinham pecado, estavam nus, que até aí eles não tinham maldade, né? Então, o que acontece? Aí aconteceu isso. E no decorrer do Antigo Testamento, e principalmente lá no livro de Isaías, fala que Jesus seria morto pelos nossos pecados. Tanto que naquela época do Antigo Testamento eles faziam muito sacrifício. Tinha ali os sacerdotes que sacrificavam animais, porque o povo trazia os animais como sacrifício pelos seus pecados. Então, o que acontece? Mais uma vez por todas, Jesus morreu na cruz pelos todos os nossos pecados, para todos que aceitam Ele como Senhor e Salvador, sejam perdoados. Porque aquele que não aceita Jesus, ele não tem como perdoar os pecados. Porque esses santos de bairro, esses que o pessoal diz que são santos, eles não têm poder para perdoar pecado, mas apenas Jesus Cristo foi o Cordeiro imaculado, sem pecado, que fez pecado por nós e morreu na cruz para nos libertar do pecado. E como um sacrifício permanente e absoluto para que nós pudéssemos reconciliar com Deus. Inclusive a Bíblia fala que o véu foi rasgado, porque antes nós não tínhamos acesso a Deus. Através de Jesus Cristo nós tivemos acesso, porque naquela época só era o sacerdote que poderia fazer sacrifício. E ele que intercedia por nós na época que era no Santo dos Santos, né? No tabernáculo de Deus. Mas hoje não. Hoje, a partir da morte de Jesus, foi rasgado o véu e hoje temos acesso ao Pai através de Jesus Cristo, a sua morte. Bom, aqui fala assim, que tem uma sugestão final na revista. Pergunte aos seus alunos, 3, 1 ou 2 ou 3, né, no caso. Aí a pergunta que eu faço para vocês não podem me responder porque é uma aula online, mas vocês podem responder para vocês mesmos. Você aceita plenamente a cruz como símbolo do cristianismo? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta: o que você acha de igrejas evangélicas que têm a cruz na parede? Isso também vocês podem responder. Tá, eu vim de uma igreja, eu me converti a uma igreja, que no princípio a igreja tinha uma cruz lá na frente, uma cruz grande, preta, e depois o pastor tirou aquela cruz, porque ele achava que não era para ser usado. Mas eu quero a opinião de cada um de vocês, que vocês reflitam sobre isso e até peça discernimento a Deus. A igreja deve usar uma cruz? A igreja católica, ela pode usar ali o crucifixo, aquilo, porque é uma imagem, certo? E nem sempre aquela imagem ali é do verdadeiro Cristo. Uma vez um professor falou, se não me engano, se for pastor, que na Inglaterra tem várias imagens, são muitas imagens de Jesus Cristo, e cada uma com uma fisionomia. Então a gente não pode dizer assim, mas Jesus tinha um cabelo comprido, Jesus tinha cabelo curto, Jesus tinha olhos castanhos, olhos verdes, olhos azuis. A Bíblia não fala isso.
entendeu? Então a gente não pode fazer uma imagem, que aí a gente está fazendo aquilo que proíbe lá nos 10 mandamentos. E não adorarás imagem de escultura, que feita por mão de homens, porque essas imagens, é bem verdade que a minha igreja não tinha imagem de Jesus nenhuma, mas tinha uma cruz. Mas o pastor depois tirou, e normalmente as igrejas não têm. Já a igreja presbiteriana é uma igreja que tem a imagem da cruz ainda. Não o crucifixo, não Jesus ali pendurado. Porque Jesus não está mais na cruz, Jesus ressuscitou. Então a gente entendeu. E para lembrar, olhar para a cruz, tudo bem, você pode olhar para a cruz e lembrar que Jesus se sacrificou no seu lugar. E aí você tenha fé nessa questão que Jesus morreu por nós, mas também ressuscitou e vivo está à direita do Pai e em breve voltará. Então vamos agradecer a Deus por mais essa lição. E aí nós, para a semana que vem, nós vamos ler a lição 3. Por que Cristo morreu? Essa é a pergunta. Então a gente vai dar continuidade no que nós falamos hoje, para ter essa continuidade. Por que Cristo morreu? Né? Então vamos lá, vamos orar para terminar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais essa lição. Obrigado pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque através de sua morte ali na cruz, ele veio nos perdoar de todos os nossos pecados, nossas faltas, nossas fraquezas. E hoje temos acesso. Nós continuamos pecando, somos pecadores, mas temos o Senhor, meu Pai. E como através de Jesus Cristo é que o Senhor nos perdoa. Através desse nome precioso, pelo sangue do Senhor Jesus, que nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. E nós somos lavados pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado por cada vida e pela essa fé, pelo esse sangue precioso, é que eu peço a cura para cada um que esteja enfermo, para cada lar, que haja paz, haja alegria, haja fortalecimento na fé, na esperança, no amor, que o Senhor possa dar um domingo abençoado para todos nós, possa estar abençoando nossa semana, o trabalho de nossas mãos, retire toda a depressão, toda a angústia, todo o poder das trevas, Senhor, que haja prosperidade no nosso lar, na nossa vida financeira, que o Senhor venha nos abençoar a cada dia, Pai. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, ficam na paz, que Deus abençoe e até a próxima semana, nós qual, se Deus permitir, nós estaremos aqui novamente estudando a palavra de Deus, através da lição, dessa lição preciosa que é a cruz de Cristo. Tá? E se você ainda não tem a revista, é membro da igreja, pode adquirir com o pastor. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Amém? Glória a Deus.